Ok. Amém. Boa tarde, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos então ministrar a palavra do Senhor, compartilhar. Eu gostaria de pedir que todos os irmãos abrissem suas Bíblias na carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 4. Onde a palavra do Senhor vai dizer assim: perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Amém? O apóstolo Paulo, ele está orientando a igreja de Colossos alguns pontos muito importantes em relação à oração, a relação ao seu posicionamento cristão em relação ao trabalho em equipe no corpo de Cristo. Dentro desses 4 versículos que nós lemos aqui, eu quero abordar com vocês esses pontos, que são os pontos mencionados por Paulo, que é perseverar na oração e vigiar a oração, perseverando, vigiando nela. Então, perseverar, vigiar a oração. Por que o apóstolo Paulo pede para nós vigiarmos a nossa oração? Olha só o que ele diz aqui, vamos ler de novo, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando nela, com ações de graças. Então, Paulo está nos orientando a nós vigiarmos a nossa oração, a nós observarmos a forma como nós nos relacionamos com Deus. Porque a oração, ela é uma manifestação do nosso relacionamento com Deus. A oração é a manifestação do meu relacionamento com Deus. Nós estávamos aqui conversando uns minutinhos antes, nós estávamos conversando, batendo um papo, né, na hora do recreio, coisa boa, né, cada um falando um pouquinho. É isso aí, relacionamento. Quando nós falamos de relacionamento, quando a Bíblia fala de relacionamento, ela fala de quê? De intimidade, ela fala de oportunidades. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo trata nesses versículos é a perseverança, ou seja, a nossa oração, a nossa conversa, a nossa intimidade com Deus deve ser diária. Só que a minha conversa com Deus, ela não pode ser uma conversa tola, uma conversa sem fundamento, uma oração que não é uma oração. Muitos de nós crescemos na fé, caminhamos na fé, quer dizer, caminhamos na fé imitando a forma dos outros seguirem a fé. Tem pessoas, e eu já fui assim, que eu copiava a oração dos outros, porque eu não sabia o sentido da oração. Então, como o pastor que cuidava de mim orava, eu orava também. Aí vem um grande ato falho da nossa parte. A oração significa o relacionamento com Deus, a manifestação do meu relacionamento com Deus. Então, eu tenho que parar e pensar, o que eu estou falando para Deus? O que eu estou conversando com Deus? Porque existem alguns momentos que nós vemos determinadas pessoas, não estou julgando A ou B, estou falando de situações que nós analisamos, que eles oram dando ordem para Deus. Deus, vai lá, quebra tudo, destrói tudo, mata tudo, e vai ali como se Deus fosse o seu empregado. Isso não é uma oração. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vigia nela, vigia, ou seja, analise a forma que você está conversando com Deus. Deus, Deus é Pai. Ele merece e nós devemos ter reverência a Ele, depender dEle, ter intimidade com Ele, não dar ordem para Ele. Pedir é uma coisa, dar ordem é outra.
Tem pessoas que oram assim, Senhor, vai lá agora e destrói agora. Assim, meu Deus. Quem é Deus para essa pessoa? Quem é Deus? Se o tempo de Deus é o tempo Kairos, que é diferente do nosso tempo que é Cronos, se a Bíblia diz que eu tenho que esperar o tempo de Deus, Eclesiastes 3, que eu tenho que saber que há tempo para todas as coisas, eu posso pedir, mas eu não posso definir para Deus a hora que tem que acontecer. Então, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a nós termos uma vida de maturidade com Deus e inteligência espiritual. Olha só o que ele diz no capítulo 2, no versículo 2. Abram aí, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, que significa amor, e enriquecimento da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus. Então, eu preciso desenvolver, permitir que o Espírito Santo desenvolva em mim a inteligência de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala, persevere na relação com Deus, persevere orando, mas vigie o que você está falando. Não fale bobagem para Deus. Não ore como uma pessoa que não sabe quem é Deus. Não ore como uma pessoa que acha que Deus é seu empregado. Não, Deus é o nosso Pai. Nós devemos pedir, podemos, Mateus 7,7. Você pode pedir, mas você não pode mandar. Aonde está a nossa reverência? Aonde está o nosso entendimento? E aí ele coloca o terceiro ponto desse versículo. Ele diz, vigiando nela com ações de graças, ou seja, já agradecendo por aquilo que você não tem ainda. Porque se Jesus Cristo já morreu por nós, verteu seu sangue na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele falou que ele venceu a morte, que sobre ele foi todos os pecados, todas as doenças, todas as enfermidades, por que eu peço aquilo que eu já tenho? Então, a oração eficiente é aquela oração inteligente. E a oração inteligente não é se colocar numa posição de quem sou eu, coitado, não. É se colocar na posição de filho, que vai conversar com o pai, sabendo quem ele é, respeitando e aguardando que o que vier do pai vai ser o melhor para mim. É dentro desse aspecto. Então, eu preciso vigiar minha oração. Se Jesus Cristo já conquistou tudo para mim, o que eu tenho que fazer? Receber. Então, eu não peço mais, Senhor, me abençoe. Eu falo, Senhor, obrigada por ter me abençoado. Hoje, eu recebo aquela cura lá, aquela cura que ficou cravada na cruz, aquela que Jesus conquistou para mim, eu recebo. Eu recebo alegria, eu recebo paz, eu recebo provisão, então eu recebo tudo que Jesus conquistou para mim. E eu te agradeço, porque Jesus já conquistou para mim. Glória a Deus! Então, amados, nós precisamos amadurecer a nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu pensava e agia como menino. Agora eu não sou mais menino. Agora eu cresci. Então, a minha fé é mais madura. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento maduro. É um relacionamento de pai e filho. Não é mais um relacionamento de escravo e patrão. Então, a minha mente começa a sofrer uma transformação de vida. Eu sei quem é Deus. Eu sei o que Ele já fez por mim. Então, eu tenho que olhar para o Pai e falar, Pai, obrigada, porque o Senhor já me curou e eu recebo isso sobre a minha vida. Então, eu não peço, Pai, me cura, me cura, me cura, me cura. Ele vai dizer, por que tu está me pedindo aquilo que eu já te dei? Por que tu está me pedindo aquilo que eu já conquistei para ti naquela cruz? Por que vocês pedem? Por isso que o apóstolo Paulo fala, vocês pedem e pedem mal. Então, nós precisamos amadurecer, andar em sabedoria. É o que o apóstolo Paulo disse aqui, ó, no versículo 5 de Colossenses 4, ele diz, andai em sabedoria para com os que estão de fora, para aqueles que estão, que não são da fé, aqueles que estão ao teu redor. Por quê?
Porque aquele que está ao teu redor, quando você ora por ele, você diz para ele assim, olha, vamos pegar um exemplo aqui. Alguém, você conhece um amigo, esse amigo chega para você, ele não é cristão, e ele fala assim: ô minha amiga Rita, eu estou passando por um momento tão difícil com meu filho na minha casa, as coisas estão tão difíceis. Aí você fala assim: posso orar por você? Aí a pessoa fala: pode. Aí você fala assim: pai, em nome de Jesus, o Senhor morreu por todos nós naquela cruz, por todos que te aceitaram. Então, Senhor, que esta minha amiga receba a cura sobre a família dela, a restauração sobre a família dela, tudo que o Senhor já conquistou para ela, que ela te receba e receba essa vitória em nome de Jesus. Ela vai ficar te ouvindo. Você convidou ela para aceitar Jesus, você falou para ela que ela tem direito ao que é bom nessa terra, se ela estiver debaixo da cobertura de Jesus. Então você não fala mais, pai, por favor, pelo amor de Deus, cura o filho dela, pega o filho dela, transforma. Não. Você vai dizer, olha, ele já fez tudo isso, você quer? Então nós podemos orar. Você entrega a sua vida a Jesus e Jesus vai cuidar de você como tem cuidado de mim. Meu Deus. Você vai impactar essa pessoa porque você está ministrando na oração a palavra. Então nós temos que andar em sabedoria, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Deus tem nos dado oportunidade todos os dias, desde o momento que a gente abre o nosso olhinho. Nós temos o dia inteiro pela frente. As oportunidades estão aí, mas nós precisamos desenvolver esse relacionamento maduro com Deus, para que nós sejamos sempre o quê? Agradáveis e temperados. E nós vamos ver aqui, ó, esta palavra perseverar, ou vigiar, perdão, vigiar, do verbo pronominal, precaver-se, né? É você se prevenir em relação a algo, se acautelar em relação a algo, é pensar antes de sair de casa, pensar antes de orar, pensar antes de agir. Então, esta palavra, vigiar, lá da origem do latim, significa atentar, observar com atenção. Então, observe a sua oração. A sua oração é uma oração de uma pessoa que crê em Jesus ou a sua oração é uma oração de uma pessoa que se acha um pobre coitado, uma pessoa que não deveria estar na presença de Deus? Porque é isso que o diabo tenta nos convencer todos os dias. Ele tenta nos convencer que nós somos pobres, pecadores, bichinhos de Jacó, quem sou eu, ó vida, aos céus, ao azar, porque ele é um ser inferior. E ele vai querer que nós sejamos inferiores, mas nós somos superiores a ele, porque nós somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, somos amigos de Deus, somos herdeiros da eternidade. Então nós temos que assumir o nosso papel de filho. Então observe o teu relacionamento com Deus. Deus quer te levar a um outro nível. Deus quer te levar a um outro patamar. Mas a tua mente precisa sofrer essa transformação de identidade. Você é filha, você é filho. Você se torna um servo por amor a Deus, mas você não é mais escravo. Você não é mais um pobre coitado, porque Jesus te resgatou. Ele pagou um alto preço pela tua vida. Ele te comprou com o sangue dele. E ele não te comprou com o sangue dele para você ser um escravo. Ele nos comprou com o sangue dele para nós sermos livres, livres para adorá-lo, livres para abraçá-lo, livres para conversar com ele da maneira que está o nosso coração, mas entendendo que nós podemos já agradecer por tudo que ele já fez por nós. Jesus te ama. E ele não te trouxe até aqui nesta live, neste encontro, para que você saísse daqui igual. Ele quer que você saia daqui sabendo que você é importante para ele, que ele quer que você receba tudo que ele já conquistou para ti. Você não precisa enfiar a cara no pó, você não precisa subir no monte, você não precisa rasgar as vestes, você precisa assumir a sua identidade em Cristo Jesus, porque ele é o teu pai. Ele te formou, ele te planejou, ele te ama. Então, em nome de Jesus,
Não permita que as pessoas, que a religiosidade, que os ensinos errados coloque você numa posição de inferioridade. Você não está em uma posição de inferioridade. Deus nos chama de embaixadores do reino de Deus. Ele nos chama de embaixadores do seu reino. Ele nos confiou o seu reino. Ele falou, tá aqui, filho, continua, ide, leve essa verdade por todo mundo, pelos 4 cantos da terra. Ele confiou a nós por quê? Porque ele viu em nós o potencial que ele nos deu. Se nós fôssemos pobres, perdedores, fracassados, ele não ia conceder a nós o seu reino. Então, nós precisamos perseverar. E essa palavra perseverar, que também significa paciência, é uma ação de suportar com calma, heroicamente, as situações da vida, confiando que o Senhor está conosco. Então, nós precisamos perseverar, meus amados. Perseverar na oração, perseverar no partir do pão, perseverar no comportamento maduro com Deus. Deus nos chamou para uma relação de pai e filho. Ele não nos chamou para uma relação de escravo. Então, em nome de Jesus, quando você for orar, vigie o que você está falando. Não saia repetindo coisas sem saber o que sem sentido. Deus quer ouvir de você aquilo que ele ouviu daquela mulher que chega para Jesus e fala, Jesus, a minha filha está doente. E Jesus fala para ela, mas eu não posso tirar o pão dos filhos, eu tenho que dar o pão para os filhos primeiro. E ela diz, mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Meu Deus. O que ela disse para Jesus ali? Jesus, até as tuas migalhas vão me abençoar. Ela não ficou implorando, por favor, pelas tuas misericórdias, pelo amor de Deus, não me abandone. Ela falou, ela mostrou a fé dela através das palavras de confiança, porque ela confiava que Jesus podia mudar a história da vida da filha dela. Então vejam, amados, o que toca o coração de Deus é a nossa fé. E a nossa fé, ela é expressada pelas palavras que saem da nossa boca e pelas nossas atitudes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus subindo de joelho, pagando penitência. Não, nós agradamos a Deus mostrando para Ele que nós sabemos quem Ele é na nossa vida. Mostrando para Ele que nós sabemos quem nós somos para Ele. Quem nós somos para Deus? Filhos amados. Filhos queridos, filhos que valeu a pena ele ter se entregado por nós, valeu a pena. Então nós temos que mostrar para Jesus que valeu a pena cada gota de sangue que verteu naquela cruz. E como que eu mostro isso para Jesus? Através da maturidade, da inteligência da minha mente, que vai sendo desenvolvida no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E como que eu faço isso? Orando e vigiando a minha oração, para não fazer oração de tolo, para não desenvolver com Deus um relacionamento distante, mas ter um relacionamento com Deus juntinho, face to face, face a face, juntinho com o Senhor. O Senhor te ama e Ele não quer que você tenha sua mente aprisionada aos ensinos errados, às sugestões que o inimigo tem trazido sobre você. Porque as pessoas falam isso para nós. No decorrer da nossa caminhada, o que nós já ouvimos na história da nossa vida? Isso não é para você, você não vai dar certo, você é um burro, você não vai aprender, você não vai chegar em lugar nenhum, você é magro, você é gordo, você é narigudo, você é orelhudo, você é feio. Mas o que Deus diz a nós? Você é mais que vencedor em mim, em Cristo Jesus. Você pode tudo porque eu te fortaleço. Todas as coisas na tua vida vão colaborar para o teu bem. Olha a diferença. Em qual dessas verdades você vai acreditar? Você vai acreditar naquilo que Jesus está falando ou naquilo que o mundo e as pessoas estão querendo falar sobre você? Então desenvolva um relacionamento com Deus de intimidade. Pai,
Eu te agradeço, eu oro pela conversão de alguns familiares que ainda não se converteram, e eu oro assim, eu falo, Pai, eu te agradeço pela conversão desse, porque eu creio que o Senhor é poderoso para alcançá-los como me alcançou, então eu já te agradeço no nome de Jesus. É assim, amados. Nós precisamos amadurecer a nossa fé para vivermos tudo aquilo que já foi conquistado na cruz por nós. Tem um dito aí entre algumas pessoas que se dizem cristãos, eles dizem: não, essa doença aí você vai ter que ficar com ela porque Deus vai usar. Não, Jesus não morreu na cruz para a gente ser doente. Não, Ele quer que você seja saudável. Ele quer que você seja curado. Ele quer. Mas você tem que pegar Isaías 56 e trazer para dentro de você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Nós fomos sarados. Então, nós já fomos sarados. Então, eu tenho que declarar essa palavra na minha vida. Eu estou passando por uma enfermidade, o que eu tenho que fazer? Posso ir no médico? Posso. Posso tomar o remédio que o médico mandou? Posso, mas eu vou declarar todo dia, Isaías 56. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, o meu corpo é saudável, as minhas células trabalham a favor da minha saúde, o meu corpo é forte, eu sou uma pessoa que tenho a saúde de Deus dentro de mim. Então, você levanta a sua voz e você começa a declarar a palavra, porque é a palavra que gera vida. É a palavra que gera cura. E você vai declarar, e o teu corpo vai receber esta palavra. E você vai ser curado, transformado, em nome de Jesus. Faça a sua parte, cuide da sua alimentação. Nós vamos ver em Eclesiastes 3 que um dos critérios que Jesus ministra através da vida do apóstolo Paulo, que nós não devemos fazer, é termos o desespero por comer compulsivamente. Então, tem coisas que eu posso fazer, mas aquilo que Deus pode fazer, Ele já fez, na verdade, por nós. Então, amados, o que eu quero deixar para vocês aqui neste dia é que você permita que o Espírito Santo amadureça você no relacionamento com Jesus, porque Jesus te ama, e eu tenho certeza que você vai viver coisas lindas com Deus, porque Ele é o maior interessado pela tua vida. Ele é o maior interessado pela tua saúde. Ele é o maior interessado pela tua alegria. Ele se fez carne para que você e eu pudéssemos ter vida, vida e abundância. E esta é a verdade do Evangelho de Deus. Jesus nos reconciliou com Deus, perdoou os nossos pecados, lavou-nos, purificou-nos, santificou-nos, justificou-nos, para que nós venhamos ter uma vida em abundância, em nome de Jesus. Então, essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês, que vocês possam meditar nesta mensagem, leiam depois toda a carta aos Colossenses, são 4 capítulos ali, tem muito mais de Deus para a tua vida. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, obrigada, pastora Rita. Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo de Deus nos conduza em verdade e que nós possamos viver as verdades de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.